Você sabe aquela sensação de que é impossível o time criar um plano e executá-lo até o fim? Você faz todo o esforço, alinha escopo, define metas, organiza as entregas, mas na semana seguinte parece que jogaram uma granada no planejamento. O plano vai por água abaixo e tudo muda. Sempre tem uma demanda urgente, que surge do nada. Sempre tem um problema que ninguém previu. Sempre tem alguém gritando mais alto e atropelando a fila. Aí vem aquele pensamento: não tem como manter previsibilidade nesse cenário. Nessa empresa, tudo muda o tempo todo. Mas eu tenho uma provocação a fazer. Será mesmo que muda tanto assim? Ou será que seu time só não percebeu que existe um padrão aí? A realidade é que a maioria das coisas parecem ser imprevisíveis, mas na verdade acontece o tempo todo. E se acontece o tempo todo, tem um certo padrão. Logo, o que a maioria chama de imprevisibilidade, na verdade, é só incapacidade do time de olhar para o seu passado e entender o padrão que está acontecendo. E aí é que está a chave que muda tudo. Encontrar o padrão é achar a melhor forma de se organizar para atender a sua realidade. Se você quer manter a previsibilidade mesmo num ambiente que muda tudo o tempo todo, você precisa de um outro jeito de organizar o trabalho do seu time e planejar as entregas. E aqui você não pode simplesmente assumir que não adianta se planejar, porque tudo vai mudar. O segredo é aprender a lidar com essa realidade. Fala pessoal, sou Gustavo Dias, especialista em gestão de produtividade e fluxo de trabalho em equipes de tecnologia. Nos últimos anos, eu venho ajudando gestores como você a alcançar resultados impressionantes, aumentando consideravelmente a produtividade dos times com estratégias práticas e comprovadas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende como transformar de verdade a gestão do seu time. Vocês já ouviram o termo imprevisibilidade previsível? Pode parecer contraditório à primeira vista, né? Mas segura essa ideia por um instante, porque ela muda completamente a forma como a gente olha para a gestão de times de tecnologia. Quando a gente fala de imprevisibilidade, o que vem à cabeça? Algo que não dá para prever, que escapa do nosso controle, um fator surpresa, um cisne negro, um raio que cai do nada. Mas na prática, o que acontece é o seguinte: a maior parte do que a gente chama de imprevisível, na verdade, não é tão imprevisível assim. É só algo que a gente ainda não aprendeu a observar como um padrão. Em outras palavras, mesmo que não se possa prever o resultado exato de um evento, é possível antecipar que eventos imprevisíveis ocorrerão com uma certa frequência ou dentro de um certo limite. Não é sobre prever exatamente o que vai acontecer, é sobre entender que algo vai acontecer e com que frequência isso costuma acontecer. E é aí que muita equipe de tecnologia tropeça. Porque o time está ali, tentando fazer um planejamento bonito, criando seu roadmap, planejando suas entregas e tentando seguir nesse plano. Mas toda semana chega a demanda urgente. Aparece uma correção crítica, alguém do negócio vem com só mais uma coisinha para fazer, que na real vira um grande projeto, ou algum problema estoura e todo mundo tem que parar o que está fazendo para apagar esse incêndio. E a reação padrão é sempre a mesma. Ah, mas isso a gente não tem como prever. Só que tem, pessoal, eu te garanto isso. Você talvez não consiga prever qual vai ser o bug da próxima semana. Isso realmente é muito improvável, mas consegue olhar para o histórico e perceber que deve haver um padrão para essas demandas urgentes ou não planejadas. Um padrão, por exemplo, de quantos itens chegaram por período ou algo do tipo. Se isso acontece com frequência, então adivinha, já faz parte do padrão do seu sistema. E se faz parte do padrão, você precisa aprender a se planejar levando isso em consideração. E aí não adianta fazer um plano que depende de um mundo ideal, onde tudo vai dar certo, onde ninguém te interrompe, ninguém muda de ideia e tudo roda como no papel. Esse mundo, sinto lhe informar, mas não existe. Mas dá para criar um sistema que funcione mesmo com o caos do mundo real. E o primeiro passo para isso é parar de tratar essas situações como exceção. Se você conseguir reconhecer os padrões por trás do que hoje parece aleatório, você começa a tirar força daquilo que antes só trazia frustração. Você ganha estabilidade, você ganha previsibilidade. Isso não é porque o mundo deixou de mudar, mas porque você aprendeu a lidar com a mudança de forma inteligente. Mas beleza, Gustavo, como que eu faço isso? Como que a gente identifica esses padrões? Como saio da teoria e começo a enxergar o que está acontecendo de verdade dentro do meu time? Essa é uma pergunta que você, gestor, deve estar se fazendo.
Então, como eu torno a imprevisibilidade previsível, né? Foi o que eu falei ali no começo do vídeo. O primeiro passo é olhar para o histórico de entrega do seu time e pegar, por exemplo, os últimos ciclos, pode ser sprint, mês, trimestre, o que fizer, na verdade, mais sentido para a sua realidade. E ao invés de olhar só o que foi entregue, olha como foi entregue. Desses itens que seu time entregou, quantos desses itens estavam planejados de fato no início desse ciclo? Quantos apareceram no meio do caminho sem um planejamento prévio? E quantos vieram como suporte, incidente, correções ou pedidos urgentes? Você precisa fazer esse raio-x, classificar cada uma das suas entregas em um desses 3 itens. Para facilitar, jogue numa planilha simples: quantidade de itens por tipo, esforço investido e em que momento eles entraram dentro do fluxo. O objetivo aqui não é criar uma métrica perfeita. Não se preocupe em ser 100% exato. O importante aqui é encontrar padrões. Então faça isso para alguns ciclos do seu time. Pegue, por exemplo, os últimos 4 ou 5 ciclos ou até identificar um padrão. Porque enquanto o time e o gestor enxergam tudo como uma grande massa de coisas que entregamos, fica impossível fazer qualquer tipo de planejamento que funcione de verdade. Mas quando você separa e rotula, isso aqui foi planejado, isso aqui chegou de surpresa e isso aqui foi manutenção do sistema, a mágica começa a acontecer. Você começa a perceber que o que chamamos de imprevisível, na verdade, tem volume, tem frequência e tem peso dentro da capacidade do time. E aí você, como gestor, começa a atuar de forma muito mais estratégica, usando os dados do próprio time para criar um sistema que respeita a realidade. Um time que se adequa à realidade da empresa. Esse tipo de análise não precisa ser complexa, mas precisa ser recorrente. No fim de cada ciclo, separe 10 minutos para olhar isso com o time. Quantos itens chegaram no meio do caminho? Quanto da nossa energia foi para o que a gente não tinha planejado? Quanto foi para manter o sistema funcionando? Essa conversa simples muda todo o jogo, porque ele transforma caos em padrão. E padrão é a matéria-prima da previsibilidade. Agora, não basta só identificar os padrões. Você, como gestor, tem um papel fundamental em transformar essa leitura em um modelo de trabalho real. Um modelo que o time consiga usar no dia a dia, que funcione no mundo real, e não somente no papel. E para isso, tem uma virada de chave que é essencial. Nem toda a capacidade do time deve ser usada para as demandas planejadas. Parece simples, eu sei, mas pouca gente realmente aplica isso na prática. A maioria dos gestores dos times ainda fazem planejamentos como se a capacidade inteira do time estivesse disponível para itens planejados. Por exemplo, olha para o seu histórico, vê que a capacidade do time é de 20 itens e já logo quer preencher toda essa capacidade de entrega com itens planejados. Mas se você já viu que nos últimos ciclos 30% da capacidade e do tempo do time foi consumido com sustentação, outros 15% por demandas que chegaram no meio do caminho e só 55% foi realmente usado para itens planejados, por que você insiste em planejar o uso de 100% da capacidade? Isso não é ser otimista, é fechar os olhos para a realidade. É o que os padrões estão lhe mostrando. É fazer a gestão do time com base numa capacidade que não existe. E aí o resultado é sempre o mesmo. O time não consegue cumprir o planejado, com isso o time se frustra e ainda sai com fama de desorganizado. Então qual é o caminho para mudar essa realidade? É criar um modelo de trabalho que já inclua essas variáveis, que assuma de forma explícita que o time precisa de espaço para lidar com o que não está planejado inicialmente. E aí, como você constrói esse modelo? É simples. Com base nos dados que levantou, você propõe com o time uma divisão mais inteligente. Por exemplo, você pode chamar o seu time e conversar, mostrar esses dados e falar: olha, nosso histórico mostra que a cada 10 itens entregues, 3 são de suporte, 2 chegaram no meio do caminho e só 5 vieram do planejamento inicial. Vamos começar assumindo essa proporção como capacidade para o planejamento do próximo ciclo? Pode não ser perfeito, poderá ainda haver alguma variação nesses números, mas o segredo aqui é experimentar e ir adaptando o modelo conforme sua realidade. Mas começar já é muito melhor do que seguir tapando o sol com a peneira. E o mais importante, você começa a transformar o modelo de trabalho numa ferramenta de proteção.
Proteção para o time, que deixa de viver no improviso, proteção pro planejamento, que passa a refletir a realidade, começa a refletir a real capacidade do time de entregar aquilo, proteção para você, que começa a entregar com mais previsibilidade, mesmo num ambiente instável e com imprevisibilidades. Porque o jogo não é planejar com base no que você gostaria que fosse entregue, é planejar com base na realidade, com base na real capacidade do time em seguir o planejamento. Então, no fim das contas, a pergunta não é se o ambiente vai mudar. A pergunta é, você vai continuar fingindo que ele não muda ou vai aprender a trabalhar com ele do jeito que ele realmente é? Porque a imprevisibilidade, ela não vai embora. Ela faz parte do jogo. A diferença é como você joga esse jogo. Como que você instrui e coordena o time para lidar com esse tipo de situação. Gestores que ignoram isso vivem correndo atrás do prejuízo. Mas quem aprende a ler os padrões, quem se organiza com base na realidade, começa a entregar com muito mais consistência, mesmo em ambientes instáveis. E mais importante que tudo isso, ele constrói um time que confia no próprio planejamento, porque ele deixa de ser uma promessa vazia e vira uma ferramenta real de organização, foco e estabilidade. Então aqui vai minha provocação final para você. Na próxima semana, senta com seu time e olhe os últimos 4 ciclos. Classifique essas entregas em planejadas, não planejadas e sustentação. Faça essa conta e veja o que o padrão está tentando dizer para vocês. Essa simples análise pode ser o primeiro passo para você tirar o seu time do caos, sem precisar controlar o caos. Fazendo isso, você vai ver que começa a organizar e se planejar muito melhor. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está tentando fazer mágica com o planejamento irreal. E se quiser se aprofundar ainda mais em como construir um sistema de trabalho mais estável e previsível, dá uma olhada nos meus outros vídeos, porque tem muita coisa que pode ajudar você a dar o próximo passo como gestor de um time de tecnologia. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!